Não der certo, vamos lá. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta videoaula eu vou tratar sobre a equação T-elipse e fazer uma aplicação, tá ok? Já tinha apresentado na aula passada sobre a parábola, então estou dando continuidade às aulas sobre cônicas. Bem, então vamos lá à definição. Então a definição de elipse, nesse caso, é o seguinte: é o lugar geométrico dos pontos de um plano cuja soma a dois pontos fixos do mesmo plano é sempre igual a uma constante. Então aqui eu tenho como ponto fixo, esses pontos fixos são chamados de focos, né? Foco 1 e foco 2 aqui. Então todos os pontos que estão sobre esta curva fechada aqui, alongada numa direção e mais achatada na outra, a soma das suas distâncias até esses dois pontos fixos sempre vai ser igual a uma constante, que aqui eu estou denotando por 2 vezes A. Então, o formato de uma elipse é dessa forma assim, tá? É sempre alongada numa direção e achadado em outra, né? Esse eixo aqui é chamado de eixo maior, onde ela é na direção onde ela é mais alongada, né? E na direção onde ela é mais achatada, esse eixo aqui é chamado de eixo menor. Então, eixo maior e eixo menor da elipse, tá? Então, todos esses pontos aqui estão igual, a soma das suas distâncias sempre vai ser igual a uma constante. Então, aqui são os elementos da elipse, tá? Então, como elementos você tem os vértices do eixo maior, os vértices do eixo menor, o centro da elipse e os focos. E aqui você tem algumas medidas que descrevem e caracterizam a elipse, tá? Além dos seus elementos. Aqui o A é denotado a medida do semi-eixo maior. Então, semi aqui significa metade. Então, a metade da medida do eixo maior, né? Então, é a medida do semi-eixo maior. Aqui, o B é a medida do semi-eixo menor. Então, representa a metade da medida do eixo menor. E o C é a medida do semi-eixo focal. Existe uma relação entre essas medidas, que é essa aqui, que é o famoso Teorema de Pitágoras, né? Então aqui a medida do eixo maior ao quadrado é igual ao quadrado da medida do eixo menor mais o quadrado da medida do semi-eixo focal. Então você tem essa relação na elipse. Então vamos primeiro trabalhar com o centro da elipse coincidindo com a origem do sistema. Então aqui as coordenadas do centro é 0, 0. A equação na forma reduzida ou na forma canônica, quando o eixo maior está contido no eixo x, a sua equação reduzida, a sua equação canônica é desse formato. Esta dedução está no Steinbrück, está no livro de Cônicas e Quádricas do Jassir Venturi e em outros livros de geometria analítica. Tá? Os elementos aqui desta elipse são o centro, que é o 0, 0. Neste caso, as coordenadas do vértice do eixo maior é A e 0. As coordenadas do vértice do eixo menor é 0 e P. E as coordenadas do foco é C e 0. Né? Aqui você tem mais ou menos porque são dois vértices do eixo maior, 2 vértices do eixo menor e 2 focos. E a excentricidade é C sobre A. Tá. Essa medida aqui, a excentricidade, ela nos traz a seguinte informação. Quanto mais próximo esse valor tiver de 0, significa que a sua elipse está mais próximo de uma circunferência. Quanto mais próximo de 1, mais alongado numa direção e mais achatada na outra, a sua elipse vai ter. Ela vai ser bem
uma curva bem alongada, quando mais próximo de 1. Tá? O A lembrando que o A é uma medida maior do que C. Tá? O A representa um número real maior do que C. Então, por isso que esse valor está entre 0 e 1. Lembrando que, se a gente pegar o primeiro slide, o formato de uma elipse é esta curva aqui. Ó. Ela é mais alongada numa direção e mais achatada em outra. Ok? Aqui é a mesma situação, agora que o eixo maior vai estar contido no eixo Y, ainda o centro vai continuar estando na origem do sistema 0, 0. Os elementos são esses aqui, mudam um pouco agora. Os vértices do eixo maior é 0 e mais ou menos A. Os vértices do eixo menor agora é mais ou menos B e 0. E as coordenadas do foco é 0 mais ou menos C. E a excentricidade tem a mesma interpretação como eu falei anteriormente. Ok? Vamos ver um exemplo aqui no GeoGebra, só para a gente ter uma ideia, uma noção geométrica melhor daquilo que eu expliquei. Tá? Não é bem esta figura ainda, esta aqui. Ó. Então aqui, ó, pessoal, isso aqui é uma elipse, você está vendo que ela é mais alongada na direção do eixo X, e mais achatada na direção do eixo Y. Então, o maior valor vai estar sobre x. Então, esse 25 representa o quadrado do semi-eixo maior. Ó, o semi-eixo maior aqui mede 5 unidades. Então, 5 ao quadrado, 25. A medida do semi-eixo menor é este valor aqui. Ao quadrado está esse valor aqui. Ok? E a excentricidade nesse caso, 0,97, porque a gente vê que é uma elipse bem alongada. Agora vamos mudar um pouco esses valores aqui. Vamos mudar um pouco esses valores. Ó, vejam o que está acontecendo com esse. Ela está diminuindo, né? E está vendo que a elipse está cada vez mais se aproximando de uma circunferência, ó, 0,6. Então, quando estava em 0,9, quase 1, ela era bem alongada. Agora, 0,6, ela já está bem mais próxima de uma circunferência. Se eu diminuir mais ainda, ó, aqui ela fica mais achatada, né? Mas se a gente aproximar cada vez mais de uma circunferência, 0,6, 0, aqui ficou bem achatado. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar esses valores aqui, só que eu vou aumentar o valor de B também. E vamos diminuir um pouco esse valor do A aqui. Ó, agora ela está mais achatada na direção do eixo X e mais alongada na direção do eixo Y. Se você observar, o maior valor agora está embaixo da variável Y. Então significa que o maior eixo está aqui, né? Só vamos aumentar um pouco mais um pouquinho mais o valor do A. Ó, então você vê que ela é mais alongada na direção do eixo Y e mais achatada na direção do eixo X. Então o maior valor está aqui. Então esses são os efeitos dos parâmetros, tá? Da elipse. Então a excentricidade vai me dizer o quanto que ela é mais alongada ou não, né? Então mais próximo de 1, a sua elipse vai ser mais alongada. E para saber se ela é mais alongada na direção do eixo Y ou no eixo X, basta olhar para os valores aqui que vai indicar quem é o eixo maior e quem que é o eixo menor. Tá? Então eu acho que esses exemplos nos dão aí uma visão geométrica do que acontece aí na hora que a gente vai mudando alguns valores aí no parâmetro da equação, né?
Então, voltando aqui, então aqui a gente tem um pouco diferente, só prestar atenção que quando o eixo maior está no eixo y, o eixo maior está abaixo da variável y². Observando lá no caso anterior é ao contrário, né? Quando o eixo maior está contido no eixo y, a² fica embaixo do x². Vamos ver um exemplo agora. Vamos pegar aqui. Aqui eu tenho a equação geral da elipse, né? Centrada no 0, 0. E eu quero determinar os seus elementos e a partir dos seus elementos para poder fazer o gráfico. Então vamos fazer o seguinte, o primeiro passo é colocar isso na forma reduzida. Então essa equação eu posso reescrever dessa forma. Isso aqui eu posso dividir tudo por 225. Né? Agora eu vou simplificar o 9 com 225, 25 por 225, porque é um produto. Né? Então isso aqui vai ficar dessa forma. Bem, ainda não está na forma canônica, não está na forma reduzida. Então, para fazer isso, vai fazer o seguinte, eu vou extrair a raiz quadrada de 25 e extrair a raiz quadrada de 9. Mas como eu estou extraindo a raiz quadrada aqui, para não alterar nada, eu elevo ao quadrado. Então, o 5 vai ficar, o 25 vai ficar 5 ao quadrado, e o 9 vai ficar 3 elevado ao quadrado. Então, aqui a gente vê que a medida do semi-eixo maior é 5 e a medida do semi-eixo menor é 3. Né? Por isso que é chamado medida do semi-eixo maior. O centro aqui está no 0, 0 e o eixo maior aqui está contido no eixo x, porque o maior valor está abaixo de x². Aqui a gente, para determinar o valor do semi-eixo focal, a gente pode usar essa relação, porque a gente já conhece agora os valores de A e B. Então, substituindo aqui, a gente tem que ser E igual a 4. Ok? Então, aqui temos os elementos. Então, como o eixo maior está contido no eixo x, então os vértices do eixo maior tem que estar sobre o eixo x. Então, as coordenadas ali é menos 5 e 0 e 5 e 0. O eixo menor é o contrário, é 0, menos 3, 0 e 3. E os focos aqui é menos 4 e 0, 4 e 0. A excentricidade é 4 sobre 5. Então não vai ser uma elipse tão achatada assim, né? A partir de 8,5, 8,7, a gente vê uma elipse mais alongada. A excentricidade a partir de 0,85, excentricidade a partir de 0,85. A gente já começa a visualizar uma elipse mais alongada e bem mais achatada. Né? Então vamos ver esse gráfico lá no GeoGebra, só para a gente estar... acho que é esse aqui. Não é esse aqui. Apagar. É esse aqui. Isso, esse é o exemplo. Então esse é o exemplo no caso que a gente achou, ó. Lembrando que a gente chegamos nessa equação, então essa aqui é a elipse. O A1 e o A2 são os vértices do eixo maior, cuja a medida do semi-eixo maior é 5. Aqui o B1 e o B2 é a medida do semi-eixo menor. A excentricidade é 0,8, então não é uma elipse tão achatada. Qualquer ponto aqui, quando eu faço a soma da distância do P até F1 mais a distância do P até o F2, o valor sempre aqui será igual a 10, porque é 2 vezes o eixo maior. Tá? Então qualquer ponto que eu pegar aqui, calcular a soma das distâncias TF1 mais a distância TF2, a soma sempre vai fechar igual a 10. Tá? Você pode testar, né, para um ponto. Então isso nos permite um critério para saber se um ponto está sobre a elipse ou não. Uma outra forma ou usa a definição ou substitui aqui as coordenadas do ponto para ver se atende a equação, que é mais fácil, né? Então tá aí o exemplo, né? Daquela situação que a gente obteve a equação da elipse a partir da equação geral, e aqui está o gráfico. Então aqui estão os focos, e aqui estão os vértices, e aqui está
a elipse, né? Com excentricidade, nesse caso, de 0,8. Vou minimizar isso aqui. Então vamos agora partir para uma aplicação. Vamos fazer uma aplicação. Então, digamos que um armazém, ela tem um vão ou uma entrada em que a parte superior é uma semi-elipse, tá? Esse arco aqui é semi-elíptico, esse arco, tá? E o que eu quero? Eu quero entrar com um caminhão aqui com 4 metros de largura, então eu quero saber qual a altura máxima que o caminhão terá que ter para que ele possa passar aqui, né? Então eu quero determinar qual a altura máxima do caminhão para que um caminhão de 4 metros de largura possa entrar neste vão aqui, neste armazém que tem essa entrada aqui, em que a parte superior é semi-elíptico, tá? Então primeiro vamos estudar vamos verificar essa situação geometricamente, depois a gente vai para a parte algébrica, que fica mais fácil de a gente entender. Então aqui você tem a entrada lá do armazém, aqui é o semi-arco elíptico, aqui eu fiz a elipse inteira. Então eu vou fazer o seguinte para resolver esse problema, né? Eu vou adotar o seguinte sistema aqui, tá? Eu vou considerar não esse sistema XY, vou considerar um outro sistema. Vou chamar esse sistema de X' e Y'. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é meramente uma translação de eixos, tá? Quando eu não mudo a direção dos eixos e nem o sentido dos eixos, só mudo a origem do sistema, esse tipo de mudança é chamada de translação. Então agora eu estou no sistema X' e Y'. Observar agora que essa circunferência ela está com centro justamente no meu sistema aqui, tá? Então esta equação em relação a esse sistema é a equação reduzida dessa elipse, a equação reduzida dessa elipse em relação a este novo sistema, que eu estou chamando de X' e Y', tem justamente essa equação aqui, porque ela está centrada em 0, 0. O eixo maior aqui está na direção do eixo X', aqui mede 4 unidades, e nessa direção aqui mede 3 unidades. Lembrando que aqui eu estou a partir de 4, então temos 3 unidades se você contar aqui. Então aqui o eixo menor mede 3 e o eixo maior mede 4. Então vai ficar, a equação da elipse vai ficar y' ao quadrado, 4 elevado ao quadrado é 16 e 3 elevado ao quadrado está 9. Então esta equação aqui representa esta elipse, tá? Então o que eu quero? O que você quer? Você quer determinar... lembrando que o meu caminhão tem 4 metros de largura. Então, para ele aproveitar a altura máxima aqui, o caminhão vai passar bem pelo meio da entrada. Então, eu vou ter 2 metros para cá e 2 metros à direita e 2 metros à esquerda. Então, na verdade, eu vou estar considerando o seguinte ponto. Eu vou considerar esse ponto aqui, que vai do centro do caminhão até 2 metros, né? Então aqui, o que eu tenho que determinar geometricamente, que eu tenho que determinar é a medida desse segmento aqui, que vai do pé da entrada até essa parte superior. Então eu tenho que saber quanto que mede esse segmento. A medida desse segmento aqui vai me dar a altura do caminhão. Bem, eu sei que desta parte aqui até essa linha tracejada mede 4 metros. Então, na verdade, o que está me faltando determinar é justamente esta medida aqui, né? Esta medida aqui, que está aqui para cá, é o que falta, que eu preciso saber para determinar a altura ou a medida de todo esse segmento aqui, que representa a altura do caminhão. Então, na verdade, o que eu preciso determinar é esta medida aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Então, com essa equação,
eu vou fazer x' igual a 2 e substituir nessa equação. Substituindo, eu vou achar o valor de y', que vai ser este ponto aqui, que é o ponto E. Este ponto aqui, este ponto aqui tem essas coordenadas aqui, tá? Essas são as coordenadas no sistema x'. Essas são as coordenadas no sistema original, né? No sistema x e y, tá? Então me desculpe, então voltando, essas são esse E que tem a abscissa 2 é a ordenada 6.6. Estas coordenadas são em relação ao sistema original x e y, tá ok? Tá? E no sistema antigo, no sistema novo, as coordenadas seriam 2,2.6, né? Daí somando com 4 está o 6.6 aqui, né? Que é a altura máxima que o caminhão pode passar. Então, a ideia é obter essa medida aqui. Obtendo essa medida, somar com 4 aqui, que daí você tem a altura do caminhão. Então agora que a gente já tem uma noção geométrica de como pode ser resolvido esse problema, vamos ver algebricamente como que a gente faz isso. Então agora que eu vou fazer é o seguinte, vamos lá na parte algébrica. Então está aqui, ó, o A mede 4, né, o B mede 3, que a gente viu. Então essa aqui é a equação no sistema x' e y'. Então a gente vai resolver isso aqui. Então isso aqui está 16, isso aqui está 9. Agora eu faço x' igual a 2, substituo aqui. Está aí com um pouco de algebrismo aqui, a gente chega que o y é 3 raiz de 3. Né? Então aqui o y' é medida daquele segmento em azul que eu mostrei lá no GeoGebra. Então eu somo com 4 metros e vou ter a altura máxima, que vai ser isso aqui, que vai estar um valor um pouco maior de 6.6. Então eu pego um valor um pouco menor para que o caminhão possa passar tranquilamente, né? Vai estar, eu não fiz o cálculo, mas provavelmente vai estar 6.67, 68, então a gente arredonda para uma casa mais baixa. Então essa é a altura máxima que o caminhão deve ter, aproximadamente 6.6 metros de altura, para que ele possa passar tranquilamente pelo vão. Tá ok? Então essa aqui foi uma aplicação, tá? Agradeço pela visualização. Qualquer crítica deixe um comentário, pode estar like, dislike, tá? Então agradeço a visualização e até uma próxima, tá ok?